Então tá, boa tarde, eu vou iniciar a chamada. Alva Meres. Alva Meres faltou. Bianca. Presente, professor. Cileia. Presente. Cíntia Suelen. Presente. Fernanda Laura. Presente. Glícia Milena. Aqui, professor. Glícia. Jadina. Jadina. Jéssica Ribeiro. Maria Aparecida. Presente. Maria Daiane. Aqui, professora. Maria Eduarda. Presente. Maria Gisele. Mariana. Presente. Sara Tainá. Vanessa Revite. Presente. Daiane Rodrigues. Quem chegou agora foi Gisele. Obrigado por lutar por nós, doutora Jéssica. Quem entrou agora, gente? Estou fazendo a chamada, eu vi que entrou alguém, não deu para olhar o nome. Foi alguma Jéssica, eu vi que era no Gisele. Gisele, depois eu gostaria que você me procurasse no privado, pode ser? Pode ser. Você fala comigo no privado, pode ser quando acabar a aula. Tá certo. Obrigada. Vou sinalizar algumas pessoas no grupo mais tarde, aí me procurem no privado, que eu preciso conversar com vocês em particular. Então, vamos lá, né, gente? Então, a gente hoje ficamos para discutir o filme, né, no segundo momento. Eu espero que eu consiga acabar a psicofarmacologia que eu vou dar.
Como a gente já adentrou, né, em drogas de abuso, né, já vimos um pouco também de substâncias psicoativas, eu acredito que eu consiga terminar nesse primeiro momento e a gente deixa o segundo momento. Eu gostaria que todos realmente abrissem a discussão, né, me mostrem aí no caderninho, abram a câmera, me mostrem o resumo, a resenha, porque vale ponto. E como eu já estava falando inicialmente, vocês não era para Vanessa, mas agora eu vou dar o aviso no geral. Nossa provinha ficou para o dia 23, né? Que é numa quarta-feira, o nosso último dia de aula, tá? São 10 questões, vai ser pelo Google Forms. São 5 questões de múltipla escolha, muito rápido. A prova já dá a pontuação quando vocês acabarem, tá certo? A gente vai juntar. Vai valer 10, porque cada questão vale um ponto e são 10 questões de múltipla escolha, tá? O seminário, os grupos que eu pontuei, né, ficou com 7, com exceção de um grupo, que eu acho que foi o transtorno de bipolar, não lembro agora, mas algum grupo aí que eu falei que ficou com 6,5. Eu só pontuei meio ponto, ficou faltando algumas coisas. E esses pontos extras que são as atividades que é para complementação da carga horária, e eu ainda dou esses pontinhos que é para ajudar vocês, caso alguém no dia da prova não se dê bem, e aí eu vou ver o que, que tem de pontinho extra para a gente estar articulando para que vocês venham não serem prejudicados, né? Que vocês consigam realmente atingir e passar adiante, tá? Então, pronto, ficou dia 23, na quarta-feira, todo mundo vai entrar aqui na sala normal, certo? Como se fosse a sala de aula. E aí, aqui no chat, eu disponibilizo o link, vocês entram e aí começa a fazer a prova. Vocês terão 1h30 para fazer essa prova. Tem uma tolerância de 15 minutos, tá? Vou aguardar aqui até as 3h15 para que realmente ninguém fique de fora. Então, vocês já se organizem para realmente responder essa avaliação, tá certo? Algo mais? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso ainda? Então, prossigamos. Só uma pergunta. Essa matéria tem aula prática ou não? Essa matéria não tem aula prática, ela tem estágio, né? Vocês irão passar uma semana ou no hospital psiquiátrico, eu acho que ou é João Machado, Casa de Saúde Natal, ou irão para o CAPS, né? Eu estou torcendo que vocês cheguem até o CAPS, que aí, de preferência, o CAPS que eu trabalho, que seria bem bacana, né? Aula prática realmente não tem. Tá bom. Obrigada, professora. Por nada, querida. Já apareceu aí para vocês? Sim. Ok. Então, nós vamos adentrar aí na psicofarmacologia e transtornos associados, tá? Lembrando que não está na apostila, porém, isso é um ajuste que é feito para que vocês possam compreender melhor a questão dos psicotrópicos, né? Que é algo que vocês irão se familiarizar quando estiverem trabalhando. Mesmo que vá trabalhar na urgência, vai ter medicações injetáveis, um diazepam, por exemplo. Então, é importante vocês terem um pouquinho do conhecimento, tá? E aí, a gente, assim, oi. No caso, você vai querer que a gente leia o que a gente escreveu no caderno ou não? Ou é só debate mesmo entre nós? Não, você não tem a compreensão que você escreveu? Sim. Eu quero só que vocês me mostrem que para que eu veja que você realmente fez. E aí vocês vão abrir a sala para debate, entendeu? Para mim ver como é que cada um teve a interpretação do filme, né? E do que escreveu. Certo. Então não vai precisar ler tudo aquilo que a gente escreveu, né? Não, não. Eu quero só que você faça a sua contextualização, entendeu?
você vai falar, não precisa você ler, Certo. mas aí eu quero ver realmente se você realmente fez, né? E aí, por que estudar farmacologia? Vocês já pagaram a disciplina de farmacologia? Sim, Já. Foi Sim, falado sobre psicotrópicos? Foi abordado? Não lembro dessa parte. disseste que sim, professora, mas já tem tanto tempo. Certo, eu também não lembro. não lembra, né? Pois é, então por que estudar farmacologia, né? Ela tem o poder, né, de compreensão, de compreendermos, né, para que serve aquela substância dentro do nosso organismo, né? Para que funciona, para que foi criado, de que forma essa substância ela vem, atua, muda meu comportamento, né? De que forma ela vai fazer esse transporte, essa liberação de proteína, quebra de proteína, né? Então, estudar a farmacologia, que a gente é dividido, né, em farmacodinâmica, farmacocinética, que é a janela terapêutica, né, de um simples antibiótico, a gente, muitas vezes as pessoas não dão valor, né, à questão do antibiótico, mas o antibiótico, gente, é tão importante seguir aqueles horários, porque dentro da gente existe uma janela terapêutica, a gente vai ver isso lá na frente. E a essa janela, ela me dá os horários, que isso é, a gente, na farmacologia, quando a gente vai estudar, a gente compreende isso como meia-vida. É o tempo que aquela substância tem de ação dentro do meu organismo, tá? Então, quando eu tomo um antibiótico a cada 8 horas, no horário correto, eu estou seguindo, estou nutrindo aquele sistema do antibiótico. E aquela bactéria, ela não terá chance, né, de resistência. Por isso que hoje, né, assim, já tem hoje nos dias atuais, mas já houve, né, a Anvisa, ela fez essa intervenção, né? Por quê? Porque a vigilância, ela percebeu que os antibióticos, eles eram tomados, como hoje o nimesulida, que é muito, né, requerido, muito procurado, e todo mundo toma nimesulida. Às vezes, por uma simples dor de cabeça, se toma nimesulida. E a gente sabe que é errado, né? Porque a nimesulida ela tem alguns efeitos, né? O diclofenaco também, ele traz alguns efeitos colaterais também, principalmente na questão de metabolização, tanto no fígado como no rins, né? Então, o que foi que aconteceu? Simplesmente foi feito um controle para que esse medicamento, esse antibiótico, ele fosse controlado. Porque ia chegar um tempo, gente, que todo mundo ia ter um organismo que não iria mais fazer efeito, né? Então, quando a pessoa não toma o antibiótico no horário corretamente, a bactéria, ela ganha força, né? Ela consegue adquirir uma resistência porque não recebeu o ataque naquele horário. Então, ela consegue ganhar espaço dentro do nosso organismo. Isso fisiologicamente, né, falando. Então, escolher o fármaco mais adequado para cada fisiopatologia, no caso dos antibióticos, fazer a pesquisa, né, da microbiologia, saber que bactéria aquela pessoa tem, né, porque existe para cada bactéria existe um tipo de antibiótico. Então, é importante fazer essa pesquisa. Geralmente se faz essas coletas os pacientes que estão acamados, né, que estão internados. Geralmente se faz essa coleta, até porque no próprio hospital é adquirido, né, as bactérias são adquiridas no próprio hospital, são as oportunistas, que a gente chama. Garantir que o fármaco atinja a concentração adequada. O médico precisa prescrever, no caso dos antibióticos, né? Prescrever ele de 7 ou tratamento de 14 dias, dependendo qual for a patologia. Para se ter sucesso terapêutico, precisa seguir também a quantidade de dias corretamente, nem mais, nem menos. Então, tudo isso faz parte da contextualização da farmacologia, tá?
E aí, como eu já havia falado, farmacocinética, né, e tem a farmacodinâmica também. Geralmente, o que a farmacocinética traz? Ela traz absorção, distribuição, biotransformação e excreção, que é quando esse medicamento ele é eliminado, né? Alguns são eliminados realmente pela urina, outros são eliminados pelas fezes, até pelo suor se elimina a medicação, tá? Então, coloquei assim, só isso aqui, gente, eu não vou cobrar, tá, gente? Eu não vou pedir a vocês, assim, a questão do porquê da farmacocinética ou a farmacodinâmica, não. Eu estou trazendo conforme uma forma de conhecimento, tá? Para a gente ter essa noção se já pagaram ou não, a mais fica um reforço, né? E aí a questão que é via oral, vocês sabem, já devem ter visto, existem as outras vias de acesso. A IM, né, que é intramuscular, e a EV, que é endovenosa, né, existe também, a gente também faz pela via parietal, né, pela sonda também gastrointestinal, então existem outras vias que se pode ser feito esse medicamento, né, que são as vias pelos catéteres, tá? O que mais que eu poderia trazer? A questão da biotransformação, porque isso vai acontecer no fígado, ele é metabolizado no fígado, distribuído no nosso sistema circulatório e venoso, né? O rim também faz o processamento, a vesícula também faz o filtro, não está aqui, mas eu estou falando, né? E aí, depois de tudo isso, olha só, é feito o quê? A absorção, tá? E, por último, a excreção. Ele vai pegar o que restou, o que sobrou daquilo ali, que dentro da gente, o transporte já sabe que não vai servir, não vai mais ajudar, e faz a excreção pelas vias ou urinária ou do reto, né? Vai pelo colo e sai pelo reto, ou das vias urinárias também, certo? Uma outra coisa, a questão das divisões da farmacologia, né? A gente tem o farmaco, que é o comprimido normal, ele é feito tanto assim agora faltou o nome, eu ia dizer outro nome, fugiu aqui, em cápsula, eu ia dizer um nome aqui, fugiu da minha cabeça. Ele pode ser feito em cápsula, né? Que hoje em dia é muito comum a gente observar, ou comprimido, que é a grosso modo, que são os mais antigos, né? Comprimidozinho redondinho. E aí vem a questão do organismo, né? Que faz a droga com o organismo, ele vai ser distribuído, né? O transporte vai acontecer lá para fazer a quebra de proteína, e aí esse medicamento ele vai agir aonde está precisando, porque os leucócitos eles agem combatendo essas células, né? Ele é uma célula de defesa. E aí ele tenta ir lá no intruso, se for uma área que precisa de uma vascularização, porque a vascularização faz com que aconteça a cicatrização, já estou entrando até né, em outra, mas é porque para falar, gente, eu preciso, né, trazer e resgatar um pouco dessa fisiologia. Então, o que acontece? Para acontecer o tecido, para acontecer essa cicatrização no tecido, é preciso ficar vermelho, aquela área bem perimeada mesmo, né? Porque ali vai ser onde acontece o processo de cicatrização. Então, isso é dentro do organismo, ele vai levar, o transporte vai levar até onde está precisando, aonde tem aquela célula intrusa, né? Aquela bactéria, que está lá querendo se multiplicar, né, atingindo, tomando conta, e aí é feito dessa forma. O medicamento vem como as vias do medicamento é como se fosse uma ferramenta paliativa, né, de defesa para ajudar o nosso organismo, o nosso sistema imunológico a reagir. É isso que acontece. Tá? Vocês estão compreendendo, gente?
Sim. Pronto. Aí aqui no intestino eu coloquei, né? Botei até essa figurazinha que é o sistema circulatório, tá? E aí existe a absorção, são as barreiras fisiológicas, porque dentro do intestino já existe outras proteínas. Os fármacos lipossolúveis atravessam com mais facilidade. Essa questão de lipossolúveis ou hidrossolúveis, isso aí tem a ver com a manipulação da farmacologia. E não vou trazer esse assunto porque não é o caso. Mas o que eu, né, que vocês percebam é que isso vem dizendo na própria criação e na bula, né, vem trazendo a bula que eu falo é a bula profissional. Quem tiver curiosidade pode baixar esse site. Se vocês quiserem, depois até boto lá no grupo, que tem uns artigos relacionados a essas questões da bula profissional, né? Onde ele vai trazendo ali que tipo de cápsula é essa, né? Se ela é lipossolúvel ou se ela é hidrossolúvel, tá? Deixa eu ver mais. Aqui é o É como se fosse uma revisão do que o Roberto deu para gente. Mas é interessante. Sim. E aí a distribuição, né? Porque, na verdade, é Cileia, né, que falou? Foi Cileia? Cileia. Cileia. Sabe o que é? É que, assim, para a gente estar abordando questões, assim, de drogas, por exemplo, quando eu for falar de aldol, né? De carbonato de lítio, né? Que são os medicamentos, e no caso do carbonato de lítio, que é um estabilizador de humor, o aldol, que é um antipsicótico, o clonazepam, que é o famoso Rivotril, que ele entra mais na questão da sedação. Então, quando eu vou para falar disso, desses medicamentos, eu preciso falar um pouquinho da psicofarmacologia. E aí, de certa forma, acaba Sim. sendo uma introdução do que o professor já provavelmente já passou, né? Verdade. E aí vem o transporte dos fármacos, que eu até coloquei aqui para vocês. Isso aqui é proteína, tá? Vai haver essa quebra de proteína, o transporte já está aqui, certo? Para pegar e fazer a captação dessa proteína. E aí ele se liga, né, para poder levar para a parte plasmática, tá? Que a gente chama de proteína plasmática. A primeira porção livre é distribuída, né? E o farmaco é ligado e solto lá onde ele deve ser distribuído, tá? Então é feita essa ligação para vocês verem como é perfeito, né, gente? O nosso organismo é lindo, né? Quando a gente vai estudar na íntegra mesmo, a gente se apaixona por fisiologia. Eu era apaixonada por fisiologia, Parece farmacologia. um piano. Hã? A imagem de antes parece um piano. É. Viu? E aí a interação medicamentosa, né? O evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, bebida, algum agente químico ou ambiente. Por isso, gente, que é importante. Isso aí vocês vão visualizar muito na prática, quem for trabalhar. Quem abre horário é o enfermeiro, certo? Quem administra são vocês, né? Assim ou não? Sim. Então o que que acontece? O enfermeiro, ele vai ver lá o que que tem de antibiótico, o que que tem de anti-inflamatório e o que que tem de remédio de rotina. Geralmente é de pirona, depende do lugar que você for trabalhar, né? Geralmente é de pirona, Buscopan, que é a escopolamida, que vocês vão ver mais pelo princípio ativo, né? Escopolamida simples, escopolamida composto. Isso aí tudo é Buscopan, tá? A diferença é que escopolamida composta, ela é junto com dipirona, e a simples, ela é só a substância, tá? Então, geralmente, o que é que eu vou fazer? Eu, enquanto enfermeira do setor, da clínica médica, eu vou pegar seu João, ele tem antibiótico de 8 horas, ele tem um anti-inflamatório para tomar, ele tem uma dipirona para tomar. Então, eu vou observar ali que eu posso deixar
o antibiótico eu deixo de 8 horas, e o anti-inflamatório eu coloco às 10, entendeu? Por quê? Porque geralmente de 10 horas o meu técnico faz sinais vitais, verifica os sinais vitais, que é HGT, pressão, verifica o monitoramento, dependendo de onde ele esteja, vai ver a questão do balanço hídrico, né? Então, isso aí, gente, pode ser em conjunto com a equipe, tá? Porque aí fica melhor. Essa administração antibiótico vai ter na ação e o anti-inflamatório vai chegando depois. Porque quando a gente vai entender da interação medicamentosa, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes um medicamento interfere no efeito do outro, tá? Então, assim, hoje eu não sei como está, porque já tem um tempo que eu saí dos plantões assim de urgência, né? Esporadicamente eu pego um plantão assim eventual, mas para cobrir um colega no município aqui, mas a gente não tem essa urgência toda, esse movimento. Então, assim, não sei como está no pronto atendimento, que são as UPAs, que eu acredito que é onde vocês irão estagiar. Então, na minha época de UPA era assim, sabe? Todos nós, enfermeiros, faziam essa prática. Eu não sei como está hoje, se mistura tudo ou se bota. Estou falando que o correto seria trabalhar dessa forma, né? Porque aí não atrapalha muito. E um detalhe também, ter cuidado para o ENFO, né? O enfermeiro que for assumir, não tá abrindo horários assim, porque o antibiótico, para você estar acordando a pessoa no meio da noite, né? Então, tudo isso, gente, tem que ser observado. E o técnico, ele pode argumentar, para que o enfermeiro também não faça do jeito dele, e quem realmente vai lá, vai ter que acordar o paciente, são vocês, né? Então, tudo isso pode ser conversado, porque lembre-se que tudo é em equipe, ninguém faz nada sozinho, tá? E aí vem farmacêutica, a farmacocinética e a farmacodinâmica, que é as questões de início de ações rápidas, certo? Aqui na gravidade ele está de leve, moderada a grave, e o início da ação ela se dá como rápido ou crônico, né? Isso um contraste do medicamento. Caso ocorra uma reação alérgica, o que a gente vai fazer? Vamos correr e o médico vai prescrever, né, um antígeno, que é o quê? Um combate àquela substância, né? Geralmente a prometazina, porque ela entra muito bem, ela cabe muito bem para mediar essa ação, né, para espalhar, né, essa medicação, essa ação que a pessoa está sofrendo. Então, tudo isso também, nós da área da saúde, enfermeiros e técnicos, precisamos estar acompanhando, né, com muita minuciosidade, certo? Aqui, gente, na inibição enzimática, isso aqui ele está trazendo questões de metabolismo, tá? O metabolismo tanto do fármaco e o metabolismo da pessoa. Como assim, professora? Lembrando que existem umas questões, assim, questões de peso, né? Claro que uma pessoa que tem mais massa, né, massa mesmo, ou gordura, essa absorção ela é um pouco mais lenta, por isso que a dosagem tem que ser um pouco maior. Isso eu estou falando porque realmente está na literatura, tá? Então, assim, uma pessoa de 100 quilos, ela não toma a dosagem de quem pesa 45, né? Porque ela tem mais massa e mais gordura no seu corpo, tá? Peso, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Fármacos com inibidores enzimáticos, né? Que são os antibióticos, metronidazol, protozoários, corticoides, né? Fármacos com metabolismo mais afetado, fenitoína, os benzo, porque eles têm uma ação mais lenta. Então, eles vão ser distribuídos. Os benzodiazepínicos são os famosos
famosos, diazepam, clonazepam, Professora, né? sumiu. Oi? O Sumiu. slide saiu. Sumiu. Voltou? Agora Voltou. voltou. Eu estava onde? Professora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Antiprotozoários é para verminose? Como? Sim, Antiprotozoários para verminose. Tá, sim. obrigada. E aí os antidepressivos, né, que a gente tem, fluoxetina, sertralina, né, são medicações assim que também são liberados de forma, como é que eu poderia estar explicando, assim, de forma passo a passo, né? Se eu tomar o Rivotril agora, não vai ser agora que essa ação vai me dominar, né? Ele vai vir de forma mais lenta, certo? E também tem a ver com o metabolismo da pessoa e também é levado em consideração tempo de uso do medicamento. Temos pacientes que usam o benzo há 10 anos, gente. Tem que fazer desmame, não, porque não faz mais efeito. Aquele medicamento já passou da fase dele, então a pessoa já está acostumada, o organismo já está acostumado, então não faz efeito. Aqui, né, que é a Aí, excreção, no caso, tem que fazer o quê? Tem que voltar no médico e pedir outro? tem que fazer reavaliação com o psiquiatra e ele vai fazendo o desmame, entendeu? E aí ele Ah, sim. desmame e depois ele tira e a pessoa fica sem tomar, não precisa dele para dormir. Pela Entendi. excreção que eu falei para vocês, que os principais órgãos é rins, bile, intestino, pulmão, né? Lembra que eu falei pela questão do suor, né? A dependência. A necessidade, né, de dar droga. Isso, gente, essa dependência, tanto faz ela ser na parte medicamentosa, né, que eu até comentei lá naqueles slides que a gente viu da aula passada, né, das substâncias psicoativas. Tanto pode ser das ilícitas como das lícitas. E o medicamento também. A dependência física, sinais e sintomas físicos, quando o uso da droga é interrompido, né? As pessoas entram na síndrome da abstinência, que são os sintomas, né? São os sinais e sintomas. A dependência psíquica, né? Que tem a ver com o desejo emocional, a pessoa fica agitada, não dorme, sono prejudicado, tem alguns que ficam se coçando, começam a ter umas reações de pele, né? Então, tudo isso, gente, está relacionado à questão da abstinência, da falta do medicamento. Não pode se tirar de uma vez. Tira, como eu falei agorinha, vai fazendo o desmame e aí consegue se chegar a zero. Mas de uma forma abrupta, como um avião, puf, caiu, não pode. Isso serve para as substâncias que a gente estudou lá também ilícitas, né? Cocaína, crack. Aqui é a síndrome da abstinência. Ele está aqui, gente, mas eu já tinha falado para vocês no outro slide, tá? Então, assim, eu não vou repetir porque foi a mesma, eu botei sem querer. Lembrei que lá já tinha falado sobre ele, né? Questões dos sintomas, os sintomas estão ligados, né, aos danos, a causa, a questão do sistema nervoso central, né, que é onde tudo acontece, é onde é mudado o comportamento, onde ele é responsável pelo nosso sistema autônomo, né? E dificuldades, né, que ele vem trazendo nessa síndrome da abstinência, que é a perda de memória, apatia, falta de coordenação motora. A gente já tinha estudado lá na outra, tá? Então, eu vou passar para a gente não ficar redundante. A interação do fármaco, que é o receptor, aqui o agonista, né, o antagonista, como eu falei, que ele entra de uma forma para impedir, né, a consequência do agonista, como eu até citei o nome da prometazina, né, que ela entra fazendo uma ação contrária de espalhar aquela ação onde a pessoa está
toda intoxicada, né? Isso acontece muito com diazepam, viu? Injetável, tem muito cuidado. Às vezes o médico não tem experiência, assim, não tem a prática, e aí dá prescrição para pacientes psiquiátricos, e aí prescreve só o diazepam injetável, 2 ampolas para fulano. Aí, se ele não passar diazepam com a prometazina, sabe o que vai acontecer? Quando se passar mais ou menos umas 2 horas, que é mais ou menos o tempo da ação, esse paciente vai ficar todo impregnado. Ele vai ficar todo criado, né? Num popular bem grande. Então, assim, ter muito cuidado e observar isso. Nunca fazer o diazepam injetável só ele. Tem que fazer junto com a prometazina, senão o paciente vai ficar impregnado da medicação, certo? Deixa eu ver. Aqui da Organização Mundial da Saúde, eu acho que eu até coloquei no outro, não lembro, mas eu vou falar, né? Ela traz alterações de comportamento e humor, cognição, possuindo grandes propriedades reforçadoras, sendo, portanto, passíveis de autoadministração. Isso aqui tem a ver com a questão da dependência, né? Ele está trazendo, aí ele colocou bromazepam vezes aspirina, né? Sendo que todos os dois causam vício, tá? Então, aqui na questão mental, uma aspirina, tem pessoas que têm indicação de tomar, mas, de certa forma, os dois trazem danos, né? Se forem tomados de uma forma também aleatória, né? Se for tomar por conta própria, se não seguir realmente as orientações médicas. A escolha do psicotrópico, né? Os sintomas que a pessoa apresenta tem que ser levado em consideração o que ela já tomou, há quanto tempo ela toma, qual é a história clínica desse paciente, o mecanismo de ação, que são drogas melhoradas, né? Que a gente tem a droga de primeira geração, que no caso é o Aldol, que ele é o primeiro medicamento antipsicótico, porém ele apresenta alguns efeitos colaterais. A gente tem as drogas também de segunda geração, biperideno, a gente tem também olanzapina, né, que são medicamentos de segunda geração, um medicamento mais caro, mas é um medicamento, por exemplo, olanzapina, o risperidona, são medicamentos que o SUS ele fornece. Como é esse fornecimento? A pessoa precisa ir no João Machado, fazer uma entrevista, veja como é. Por quê? Porque são medicamentos de alto custo, né? São medicamentos que nós não temos no arsenal público, né? Digamos assim. O que eu tenho são as drogas de primeira geração, né? Então, por isso que existe, assim, toda uma situação para conseguir pegar esse medicamento, né? Tem que ter um familiar para ir, para acompanhar, e nem todos têm, né? Se tratando do lugar que eu trabalho hoje, que é o CAPS AD, é um pouco mais difícil esse acesso à família. A gente tem alguns pacientes que estão em situação de rua e o familiar realmente não tem, a gente não tem acesso ao familiar. Então, acaba que dificulta passar um medicamento melhorado para esse paciente. Que mais? Deixa eu ver aqui. Aqui ele está falando da ansiedade, né? Ansiedade normal reativa permite ao indivíduo permanecer atento a uma ameaça ou perigo existente e decorrente da realidade. É aquela pessoa que está muito reativa, né? Tá ligada em tudo. Ela também acha que qualquer situação que aconteça naquele determinado cenário está envolvendo ela, né? Então, isso é mais a questão da ansiedade reativa. A ansiedade patológica se diferencia pela intensidade, a falta de cronologia também, repetitividade, caracteriza-se por um sentimento de apreensão negativa em relação ao futuro, tipo assim, eu vou morrer. Pensamentos de morte é muito comum na ansiedade patológica. Tudo é negativo, tudo. Eu vou para o médico, mas é porque eu tenho câncer. Eu vou descobrir que eu tenho pouco tempo de vida, tá? Então, são pessoas assim.
A síndrome ansiosa, quando há associação com os sintomas físicos, né, se dividem em transtornos de acordo com os sintomas predominantes, né? Por exemplo, a síndrome ansiosa é quando alguém sofre um acidente, uma fratura exposta, por exemplo, e ele precisa ficar acamado muito tempo no hospital, aguardando, ele pode vir a desenvolver a síndrome ansiosa, porque é o desejo e a vontade daquela cirurgia aconteça para que ele saia daquele lugar, né? Por isso que tem a ver com a questão física e a questão do transtorno instalado, né? Então, muitos pacientes que estão na ortopedia, eles desenvolvem a síndrome ansiosa, porque demora a regular esse paciente, demora a fazer cirurgia de placa, porque muitas vezes eles ficam com infecção, né? Eles adquirem uma infecção hospitalar, né? Uma bactéria, e não se pode abrir para botar uma platina. Então, o que que ocorre? Vai colocar extensor, ficar com aqueles ferros, não sei se vocês já viram, fica com o extensor, né? Esperando ver se faz o alinhamento, né? Da perna, do osso, para poder tentar ver se pode se fazer uma cirurgia de correção, tá? Então, tudo isso, estou dando esses exemplos assim, mas para compreensão. Os barbitúricos, que é o Gardenal, né, são os anticonvulsivos, benzodiazepínicos, os hipnóticos, transtorno de ansiedade generalizada, propanolol, que é a ansiedade social, que é aquela pessoa que não consegue sair de casa, mas fica ansioso, e contudo até acontece da pessoa desenvolver distúrbios alimentares, tá? Na ansiedade social. Aqui, os principais, né, que é utilizado, produzir sedação com alívio da ansiedade, incentivar o sono, o alvo dos farmacológicos, né, os receptores GABA e os receptores da serotonina, que é onde eleva a serotonina, né, a gente até viu naquela aula da absorção, os níveis de serotonina aumentado, é quando promove, né, o bem-estar dessa pessoa, e quando ela está diminuída, o paciente não quer sair de casa, quer ficar acamado, aí vem empatia, vem tudo, né? Ou, perdão, a apatia. Olha eu aí fazendo as pegadinhas. Gente, esse aqui eu botei benzodiazepínicos, mas só para nível de conhecimento, tá? Não vou cobrar isso na prova de vocês, não. Essa questão da ação, né, do nome comercial, duração, meia-vida, certo? Botei só para vocês depois dar uma lida, para poder estudarem. Só um pouquinho, que a minha internet aqui deu uma... Pronto, aqui está claramente, né, onde promove o aumento da noradrenalina e a serotonina, certo? Aqui a serotonina, como quando a gente está no estado normal, tá? A depressão, olha só, vocês estão vendo que nessa fenda neural eu tenho pouca serotonina, né? Poucas partículas. E aqui, quando a pessoa está em tratamento, aí vai aumentando. Olha como ele vai se ligando aqui, ó, para poder fazer o transporte. Olha como aqui tem pouquinho. E vejam aqui quando está normal. Aqui é quando tem estímulo de medicação. Quando tem estímulo de medicação, nessa fenda sináptica, ela consegue fazer as ligações. Entenderam? Sim, tem gente que diz que depressão é frescura, né? Falta de Deus. Olha aqui a gente olhando fisiologicamente como não é. Pois é. Aqui no transtorno bipolar era denominado psicose maníaco-depressiva, não sei se as meninas trouxeram no seminário, mas antigamente se falava assim. Não é perturbação, é psicótico mesmo, são pessoas psicóticas, e tem muita perturbação afetiva.
Caracteriza-se pela alternância de estados depressivos com maníacos, né? Euforia, excitação, agressividade, que é aquelas fases da mania. O estado exaltado de humor, às vezes ele está agitado, está agressivo, depois ele está totalmente carinhoso, está bem, né? Então, é muito difícil trabalhar com um paciente com transtorno de bipolaridade. O Eles quebram diagnóstico, tudo, né? Dentro de casa. o Eu diagnóstico conheço uma que quebra tudo. O diagnóstico, como eu já falei para vocês, em relação a todos os diagnósticos, todos são difíceis, gente. Todo diagnóstico de psiquiatria não se dá no primeiro momento. Mas o transtorno de bipolaridade, ele também é muito difícil, porque ele também é parecido com alguns outros sintomas, né? Então, acaba deixando, o psiquiatra, ele tem que ter um filler muito, né? Tem que ter uma prática, assim, muito da experiência para conseguir diagnosticar muito rápido uma pessoa com transtorno de bipolaridade. Gente, vamos dar aquela pausinha de 10 minutinhos, porque já até extrapolou. A gente volta às 4 horas, eu concluo aqui o assunto, tá pertinho, e a gente entra na discussão, tá certo? Tá certo. Pois tá, até já. Vou parar a gravação. É.